Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos corrigir o nosso exercício de revisão. Vejamos a nossa primeira questão. Preencha as lacunas abaixo e marque a alternativa correta. Vamos analisar o nosso texto. Os elementos químicos, eles são organizados de acordo com as suas diversas propriedades químicas e físicas. A tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de quê? Nós sabemos que já estudamos que a nossa tabela periódica, ela está organizada de acordo com o número atômico. Lembrando que o nosso número atômico é a quantidade de prótons que existe em cada átomo. Então, a nossa tabela, os nossos átomos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ok? Vamos continuar o nosso texto. Onde esses elementos, eles estão organizados em linhas horizontais, chamadas de períodos, tá? Lembre-se que nós estudamos a tabela atual e a nossa tabela, ela se encontra com 7 períodos que nós temos nas linhas horizontais, ok? E as colunas chamadas de grupos ou famílias, tá? Então, nós temos as linhas horizontais, que são os períodos, que nós temos no máximo 7 períodos nos átomos, tá? Que nós distribuímos em letras K, L, M, N, O, P e Q, certo? E nós temos as colunas, que são os grupos ou famílias, tá? Família 1A, 2A e assim por diante, ok? E nós temos os grupos 1, 2, 3 até chegar nos gases nobres, o 18, ok? Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D, certo? Vejamos agora a nossa segunda questão. Os gases nobres são os únicos elementos que não formam compostos em condições ambientais com outros elementos. Essa afirmativa é verdadeira, uma vez que a nossa alternativa que vocês devem marcar é a alternativa A. Os gases nobres são os únicos elementos que já apresentam estabilidade em seu estado natural. Lembrando que já estudamos que todos os outros átomos que constituem a tabela periódica, com exceção dos gases nobres, eles buscam estabilidade. Como eles fazem isso? Se ligando com outros átomos ou com o mesmo átomo, de características iguais, ok? Então, vai depender dessa interação eletrônica que eles vão ganhar a estabilidade. Lembrando que também estudamos, em relação à estabilidade, a regra do octeto. A regra do octeto diz que um átomo, para ganhar estabilidade, para ficar igual ao gás nobre, ele precisa estar com 2 elétrons ou 8 elétrons na sua camada de valência, ok? Vamos analisar agora a nossa terceira questão. Na classificação periódica, os elementos cálcio, o bromo, o enxofre, conhecidos respectivamente como sendo de que família? Vamos analisar, vocês têm que prestar atenção na nossa tabela periódica, aonde é que fica a localização desses elementos químicos. O cálcio, por exemplo, ele está localizado na família 2A, ou também conhecido como grupo 2. Ele encontra-se no 4º período. Então, quem está localizado na família 2A são os metais alcalinos terrosos, certo? Vejamos agora o bromo. O bromo, ele está localizado na família 7A, ou grupo 17. Ele também faz parte do 4º período. Então, quem é da família 7A, ou grupo 17, são os halogênios, tá? E por fim, nós temos o enxofre. O enxofre, ele está localizado na família 6A, ou grupo 16.
ele está no terceiro período da nossa tabela periódica. Então, os elementos químicos que fazem parte da família 6A são os calcogênios. Então, a alternativa que você deve marcar é a alternativa D, ok? Vejamos agora a nossa quarta questão. Os elementos químicos de um mesmo período na tabela periódica, eles terão o quê? A nossa alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C, o mesmo número de camadas eletrônicas, ok? Então, nós sabemos que na nossa tabela, como acabamos de citar, que a nossa tabela ela possui 7 períodos, tá? Que varia de K, L, M, N, O, P, Q, nessa mesma ordem, de cima para baixo, tá? Da camada mais próxima do núcleo para a camada mais afastada do núcleo. Depende de onde está localizado o átomo, ele vai possuir um determinado número de camadas. Lembrando que o máximo de números de camadas que um átomo possui são 7, que são os nossos períodos. Vejamos agora a nossa quinta questão. Um átomo, ele apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. Eu quero saber qual é a família e o período em que encontra-se esse elemento químico, respectivamente. Vamos analisar a nossa explicação dessa questão na nossa próxima imagem. Nós temos aí um átomo, como citamos anteriormente, ele possui 2 elétrons na primeira camada. Então, sabemos aqui no nosso esquema que a primeira camada é a camada K, que é a mais próxima do núcleo. Esse átomo ele possui também 8 elétrons na segunda camada, que é a nossa camada L. 18 elétrons na terceira camada, que é a nossa camada M. E por fim, nós temos, nesse caso, a nossa última camada desse átomo, que é a camada N, com 7 elétrons, tá? Então, vamos visualizar aí para vocês entenderem. Então, nesse caso, esse átomo, ele se encontra na família 7A ou grupo 7, porque ele termina aqui no N igual a 7, certo? Então, ele tem 7 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Então, a família que ele pertence, a família 7A, são a família dos halogênios, ok? Nós temos também de analisar os períodos. Preste atenção que nós temos K, L, M, N, ok? Então, nós temos aí 4 períodos. Lembrando que K é o primeiro período, L, segundo período, M, terceiro período e o N, que é o nosso quarto período desse átomo. Então, ele é da família 7A, que é da família dos halogênios, e ele se encontra no quarto período. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C, ok? Vamos analisar agora a nossa sexta questão. Qual é a distribuição eletrônica em camadas do átomo de fósforo que possui o número atômico 15? Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons que possui esse átomo, tá? Então, eu coloquei uma tabelinha ao lado que nós já trabalhamos para vocês entenderem melhor a questão. Então, nós temos aqui o nosso período, que são os níveis, que varia de 1 a 7, e as nossas camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, certo? E ao lado, na nossa última coluna, nós temos o número máximo de elétrons que constitui cada camada, certo? Então, preste atenção. Sempre você tem que começar com a camada K, que é a camada mais próxima. Obrigatoriamente,
ela tem, se o número máximo de elétrons que esse átomo possui, nesse caso o fósforo, ele tem 15, você coloca primeiramente os 2 elétrons na primeira camada, certo? Você não pode deixar menos, tá? Nesse caso. Então, nós temos aqui a nossa primeira camada, que é a camada K, é igual a 2. A segunda camada, nós temos que fazer essa distribuição do número atômico até chegar em 15, tá? Então, nós temos K é igual a 2, L igual a 8 e M na nossa tabelinha é 18. Mas preste atenção que a somatória tem que dar 15. Então, nós temos que M será quanto? 5 elétrons, tá? Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa B, tá? K2, L8 e M igual a 5, tá? Vejamos agora a nossa 7ª e última questão. A distribuição eletrônica do átomo de cálcio, que possui o número atômico 20, na ordem crescente de energia é... Aqui também, nessa questão, para facilitar o entendimento dela, eu coloquei o nosso diagrama de Lyons-Pauly que nós trabalhamos. Então, essa ordem que está aqui embaixo, que está de vermelho e está riscado de amarelo, é para vocês entenderem o diagrama, como é a organização dele. Então, as nossas alternativas, elas têm que ir de acordo com essa mesma organização, tá? Lembrando que o número maior, ele está relacionado à camada eletrônica onde esse átomo se encontra. São os períodos. O S, nós temos os subníveis S, P, D e F. E já mostramos também a localização desses subníveis na nossa tabela, tá? E o número que está elevado, esse número menor, é a quantidade de elétrons. Então, nós temos aqui o nosso átomo de cálcio, ele está no seu estado fundamental. A quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Então, a distribuição dos elétrons, a somatória dos números de elétrons é a mesma do número atômico, tá? Então, nós temos que ter 20, ok? Então, vamos olhar a nossa distribuição de Lyons-Pauly. Qual delas está de acordo? Então, nós temos, lembrando que a somatória em cima tem que ser 20, certo? Então, vamos prestar atenção. Nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Então, a somatória dá 20 lá em cima, certo? Que é o número de elétrons que nós temos na distribuição eletrônica. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.